Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos contar a história dos Joes da Fórmula 1. Todos eles chegaram à elite dos esportes a motor em alguma época e, por coincidência, abreviaram seus nomes de batismo para Joe, como o Zé na língua portuguesa. Porém, cada um era de uma nacionalidade diferente e, além de seus nomes, eles também tiveram outra coisa em comum. Joe Schlesser. Joseph Schlesser nasceu em 18 de maio de 1928, em Liouville, na França. Começou a pilotar em 1952, porém ele interrompeu para trabalhar em Moçambique. Ao retornar à Europa em 1957, ele terminou em segundo na corrida Roma-Liège-Roma, a bordo de um Mercedes. Correndo com a Ferrari 250 GT, ele chegou em segundo na classe nos 1000 km de Nürburgring e em segundo no geral, em Rouyn-les-Sarthes. Ele também pilotou um Cooper na Fórmula 2 em 1960. Em 1961, sofreu um acidente em Le Mans, mas retornou em 1962 na Fórmula Júnior Brabham. Em 1964, pilotou na nova Fórmula 2 de 1 litro, se destacando na Fórmula 2 europeia. Em 1968, ele entrou na McLaren com seu amigo Guy Ligier, que anos mais tarde fundaria a escuderia Ligier. Ele também competiu na NASCAR, na Daytona 500 de 1964, chegando em 13º. A chance da Fórmula 1 surgiu em 1968 com a Honda. A Honda vinha com um modelo experimental refrigerado a ar para a Fórmula 1, o modelo RA302, com motor V8 e câmbio de 5 marchas, que havia sido testado por John Surtees. No entanto, Surtees disse que o modelo não estava pronto para correr e tinha potencial de ser inseguro e mortal. A Honda francesa financiou a equipe para correr em Rouyn-les-Sarthes, no dia 7 de julho de 1968. Como Schlesser era um herói local, a Honda decidiu chamá-lo para pilotar em casa. Na segunda volta da corrida, ele deslizou na curva Six-Ferré e bateu num barranco. A carroceria composta por magnésio, um material altamente inflamável, combinado a um tanque cheio de combustível, pegou fogo instantaneamente, matando o piloto. Como resultado, a Honda saiu da Fórmula 1 no final de 1968, só voltando à categoria em 1983 como fornecedora de motores e em 2006 como construtora. Seu amigo Guy Ligier, no futuro fundaria a escuderia Ligier, cujo todos os modelos de carros, não só na Fórmula 1, mas em tudo que competiu, vinham com as iniciais JS, em homenagem ao amigo. Seu sobrinho, Jean-Louis Schlesser, correu na Fórmula 1 no início dos anos 80, porém fez muito sucesso nos rallies, principalmente no Paris-Dakar, onde venceu 2 edições em 1999 e em 2000. Joe Bonnier. Joachim Bonnier nasceu em 31 de janeiro de 1930 em Estocolmo. Ele era de origem rica. A família Bonnier, de origem judaica, começou no século XIX no ramo de livros, passando pela mídia em massa no século XX, rádio, jornal e televisão. A família atualmente é proprietária da Bonnier Group. Seu pai, Gert Bonnier, no entanto, atuava como professor de genética na Universidade de Estocolmo. Joachim era muito inteligente, dominando 6 línguas. Ele quis entrar no ramo de publicação da família. Entrou na Universidade de Oxford por 1 ano. Depois foi estudar em Paris para se dedicar a publicações. Porém, ele tinha uma paixão: as corridas. Começou a competir com 17 anos na Suécia, com uma velha Harley Davidson. E depois de um tempo, começou a competir em rallies com seu Simca. Em 1956, começa sua carreira na Fórmula 1, pilotando um Maserati. Em 1959, conquistou sua primeira e única vitória na Fórmula 1, no GP da Holanda em Zandvoort. O BRM em questão não era confiável, já que Dan Gurney e Hans Hermann acidentaram feio após apresentar falhas nos freios. Na Fórmula 2, ele ganhou o GP da Alemanha com um Porsche 718. Ele trabalhava na recentemente fundada Associação dos Pilotos de Grand Prix, ou GPDA, sua sigla em inglês,
cujo primeiro presidente foi Stirling Moss. Apesar de sua vitória na Holanda, ele pilotou mais como substituto de equipes como Lotus, Brabham e Honda. Na Porsche, ele ficou até o final da temporada de 1962, quando a empresa parou de competir na Fórmula 1. Depois disso, foi competir na Robbie Walker Racing Team. Em 1966, Bonnier fundou sua própria equipe, a Anglo-Swiss Racing Team, mais tarde denominada Écurie Bonnier. Mas seu interesse na Fórmula 1 diminuiu gradualmente. Sua última temporada foi em 1968, correndo ocasionalmente até 1971. No filme Grand Prix de 1966, ele foi um dos orientadores de corrida para o elenco. Fora da Fórmula 1, ele correu em muitas corridas e automóveis, conquistando a Targa Florio de 1960 a bordo de um Porsche 718, com Hans Hermann como colega, e repetiu o feito em 1963 com o mesmo carro, mas com Carlo Mario Abate como colega de pilotagem. Conquistou o segundo lugar nas 24 horas de Le Mans em 1964 com a Ferrari 330P, junto com Graham Hill. Venceu em Montlhéry e nas 12 horas de Reims, numa 250 LM. Ganhou os 1000 km de Nürburgring, num Chaparral, com Phil Hill como colega. No início dos anos 70, a sua equipe correu em diversas corridas pela FIA e, às vezes, ele pilotava algum carro. Mas, nas 24 horas de Le Mans, de 1972, exatamente no dia 11 de junho, na reta entre a curva Mulsanne e Indianápolis, seu Lola T280 Cosworth bateu numa Ferrari Daytona do piloto suíço amador Florian Vetch. Seu carro foi arremessado para fora da pista, acertando as árvores adjacentes, matando-o na hora. No documentário The Speed Merchants, mostra momentos depois do acidente, em que Vicky Elford, que vinha logo atrás com um Alfa Romeo Tipo 33, para o carro para resgatar Vetch de sua Ferrari em chamas. Porém, Vetch saiu antes de Elford chegar. E ele relatou que viu o carro de Bonnier rodopiar como um helicóptero nas árvores e completou: "É triste quando perdemos um amigo numa manhã de domingo." Joe Seifert. Joseph Seifert nasceu no dia 7 de julho de 1936, na cidade de Friburgo, na Suíça. Ao contrário da maioria dos pilotos, ele era de origem pobre. Com 12 anos, ele e seu pai foram assistir ao Grand Prix da Suíça de 1948, no circuito de Breingarten. Esse dia mudou sua vida, pois ele queria ser piloto de corrida. Apelidado de Sepp por seus amigos e familiares, começou a carreira pilotando motos de 350 cilindradas em 1959. Depois foi para a Fórmula Júnior e em 1962 foi para a Fórmula 1 como privateer, ou seja, piloto sem equipe e patrocinador. Depois entrou na escuderia suíça, a escuderia Felipe Netti. Em 1964, entrou na Robbie Walker Racing Team. Seus sucessos vieram com vitórias em corridas extraoficiais em 1964 e 1965, ambos no GP do Mediterrâneo, que ocorria no Autódromo de Pergusa, na Itália. Em ambas ocasiões, venceu Jim Clark por diferença bem apertada. Já nas corridas oficiais, ele venceu o GP da Inglaterra em 1968, em Brands Hatch, no Lotus 49B da Robbie Walker, derrotando Chris Amon da Ferrari após uma dura disputa, sendo considerada a última vitória de um piloto privateer. E sua segunda vitória foi já pela equipe BRM, no GP da Áustria de 1971, no A1 ou Österreichring. Nos carros esportes, sua fama veio mais rápida, conquistando o Campeonato Mundial de Resistência pela Porsche, vencendo em 1968, com Hans Hermann, e as 24 horas de Daytona e as 12 horas de Sebring, no Porsche 907. No Porsche 917, venceu muitas corridas na Europa, inclusive ajudando no desenvolvimento da Porsche para entrar na Can-Am. Um fato curioso ocorreu com ele nas 24 horas de Le Mans de 1966. Ele chegou em quarto e, ao subir ao pódio, sua garrafa de champanhe não estava bem refrigerada,
fazendo a rolha estourar acidentalmente antes da hora. Joe, para evitar que a champanhe se espalhasse, botou o dedo na boca da garrafa, e assim espalhando champanhe para todo lado e molhando o público em volta. E vendo isso, Dan Gurney, no ano seguinte, ao ganhar as 24 horas de Le Mans, fez o mesmo gesto, porém propositadamente, chacoalhando bem a garrafa antes de estourar. E assim começou uma nova tradição na Fórmula 1. Lembrando que existem outras teorias a respeito dessa tradição. Em 1970, ele venceu a Targa Florio, com um Porsche 908/3, com Brian Redman como colega. Ele chegou a um status de ser tão querido pela Porsche que, quando a equipe soube do interesse da Ferrari nele, fez com que a Martin Engineering o contratasse para ele não cair nas mãos de sua rival. Mas a associação à Martin foi desastrosa, com campanha fraca em 1970. Em 1971, ele ficou feliz em entrar na BRM e correr com o seu rival da Porsche e colega Pedro Rodrigues. A essa altura, Joe Seifert era um herói nacional. Ele tinha um faro muito apurado para os negócios e cresceu partindo do zero. Exercia outras atividades paralelas às corridas e automóveis, já que ele não era de família rica como a maioria de seus colegas, considerados gentleman drivers. Ele acabou se tornando dono de uma oficina em Friburgo e depois se tornou distribuidor Porsche e Alfa Romeo no país, tornando-se o segundo maior distribuidor da Porsche de lá. Ele também usou seu faro para a Fórmula 1 e foi responsável por trazer 2 patrocinadores peso pesado para a categoria. A relojoaria Tag Heuer, sendo o primeiro embaixador da marca. Se a Tag Heuer é sinônimo de corridas, esse cara foi o responsável. A outra patrocinadora muito forte foi a Marlboro. Sim, a BRM foi a primeira equipe a ostentar o branco e vermelho da marca de cigarros. Joe Seifert também foi fonte de inspiração para Steve McQueen fazer seu filme 24 Horas de Le Mans, inclusive usando o Tag Heuer Mônaco durante as filmagens. Joe patrocinou o filme fornecendo a maior parte dos carros para as gravações. Ele também fez um cameo no filme Grand Prix de 1966. Na série de TV The Persuaders, com Tony Curtis e Roger Moore, aparece o capacete vermelho de cruz branca de Joe. Num episódio, Roger Moore escolhe o carro de Seifert, de quem ele era grande fã. Infelizmente, em 24 de outubro de 1971, num GP extraoficial em Brands Hatch, cenário de sua primeira vitória, a suspensão tinha sido danificada num contato com o carro de Ronnie Peterson, mas a mesma só veio a quebrar voltas depois, fazendo seu carro bater e envolver em grandes chamas. Seifert não conseguiu sair de seu carro e faleceu horrivelmente. Ele só havia quebrado uma perna, mas os fiscais tinham apenas 3 extintores, que não funcionaram adequadamente. Seu funeral teve presença de aproximadamente 50.000 pessoas. Seu cortejo foi guiado pelo Porsche 917 de John Wyer. Ele foi casado 2 vezes. Com sua segunda esposa, Simone, tiveram 2 filhos, Veronique e Philippe. Joe Gartner. Joseph Gartner nasceu em 24 de janeiro de 1954, em Viena, na Áustria. Começou sua carreira em 1972, trabalhando na equipe Cayman Formula Super V. Depois de juntar dinheiro ao vender um carro de Fórmula V, ele começou a competir em hill climbs, ou subidas de serra. Começou a competir mais sério na Fórmula Super V europeia, conquistando um 3º lugar no campeonato de 1978. Em 1979, foi para a Fórmula 3 europeia, com patrocínio da Renault, e foi para a Fórmula 2 em 1980, com Martin defasado. Depois foi convidado a pilotar o campeonato BMW M1 Procar. Em 1983, ele conquistou o 4º lugar em Hockenheim e venceu o GP de Pau, que conquistou porque o piloto que chegou em primeiro foi desclassificado. Por conta dessas conquistas, ele finalmente chegou à Fórmula 1. Em 1984, entrou como 2º piloto pela escuderia Osella, guiando um carro um ano defasado no GP de San Marino de 1984. Se classificou, mas seu motor quebrou durante a prova.
Mas sua vida na Osella não foi nada fácil. Depois de sucessivas falhas mecânicas, no GP da Itália em Monza chegou em quinto lugar. Porém, não recebeu os seus 2 pontos, porque na regra da época, a Osella tinha começado o campeonato com apenas um carro, o do colega de equipe Piercarlo Ghinzani. A Arrows mostrou interesse nele, mas Berger acabou ficando com a vaga. E as equipes Toleman e Osella arranjaram pilotos com patrocinadores mais fortes. Assim, sua carreira se encerra na Fórmula 1. Já nas corridas de longa duração, sua campanha era muito mais feliz, conquistando um 4º lugar nas 24 horas de Le Mans de 84, com um Porsche 962C, com os colegas David Hobbs e Guy Edwards. Em 1985, entrou na Fitzpatrick Porsche Group C, pilotando um Porsche 956. Em 1986, venceu as 12 horas de Sebring com Bob Akin e Hans Stuck. Gartner queria entrar na equipe de fábrica, a Rothmans Porsche. No entanto, nas 24 horas de Le Mans de 1986, exatamente no dia 1º de junho, seu Porsche 962 teve uma falha mecânica às 2h10 da manhã de domingo, virando no meio da reta Mulsanne a 260 km por hora. O carro saiu da pista, bateu num poste nas árvores e pegou fogo. O acidente arrancou 100 metros de guarda-reio. Ele morreu na hora com o pescoço quebrado. Apesar da causa não ter sido identificada, 2 fiscais o viram frear no meio da reta, antes do carro perder sua trajetória. Foi o último acidente fatal durante a corrida das 24 horas, até 2013 com a morte de Alan Simonsen. Como puderam notar, a outra coincidência é que, infelizmente, todos os Joes perderam suas vidas na profissão. Porém, todos eles deixaram sua marca especial no automobilismo. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo com seus amigos, se inscrevam e ativem o sininho. Muito obrigado por terem assistido e logo estarei postando mais um vídeo no canal. Não percam! Até logo e fiquem com Deus!